aqui no encontro, construir toda a contabilização da operação, né, débito e crédito, como contabiliza, tentando trazer já para esse exemplo algumas questões que a gente tem discutido na prática, contraprestação contingente e efeito tributário dela, real adquirente, quando você tem uma figura contábil diferente da jurídica, operações sob controle comum, o efeito do passivo fiscal diferido no goodwill, que é um tema extremamente importante, técnico e que tem passado despercebido. E a gente fez um estudo para analisar qual que é o efeito do passivo fiscal diferido num PPA pro goodwill e qual que é o impacto tributário disso. E o Bruno Salotti, essa semana, confirmou a participação no encontro. O Bruno é um professor da FEA, que já foi coordenador do curso de pós-graduação, então ele vem aqui debater esse assunto, junto com o Eduardo Flores, com o Jonas da KPMG, então vai ser um debate bem interessante no terceiro encontro. E quem quiser sugerir pauta, fique à vontade. Tá? Antes de passar a palavra para o Douglas, eu queria chamar o Gabriel rapidinho. O Gabriel é do Societário aqui, teve uma mudança importante ontem, que ele só gostaria de comunicar, que é a publicação de uma medida provisória para a extinção da publicação obrigatória de demonstrações financeiras em diário oficial e jornais de grande circulação. Ele só vai noticiar, porque é um tema importante, já que a gente está na presença de várias companhias ilimitadas de grande porte. Então, Gabriel, se puder passar a notícia. Bom dia a todos. Como o Diego comentou, a intenção aqui é só passar a notícia mesmo. A gente teve uma publicação ontem da MP 892, que estabelece um novo regime de publicação para SA. Altera o artigo 289 da Lei das SA, que dispõe sobre as publicações. As publicações que antes eram exigidas que fosse feito no Diário Oficial da União ou Diário Oficial do Estado e no Jornal de Grande Circulação, como a maioria de vocês sabem, não precisarão mais ser feitas dessa forma, elas passam a ser agora feitas pela internet, no site da CVM, no site da Bolsa e no site oficial da empresa. A MP ainda é um pouco genérica em vários aspectos, ela passa a competência para ir mais a fundo e regular a questão das publicações de SA beta para a CVM e também põe na mão do Ministro da Economia a regulamentação da publicação de companhias fechadas. Então, a gente está esperando, vamos aguardar e vamos acompanhar de perto esses novos desenvolvimentos, mas não deixa de ser uma notícia super importante e a expectativa é que a gente tenha novidades ainda esse ano. Sim. Na verdade, não. Na verdade, ela entra em vigor imediatamente e ela diz que ela passa a vigorar a partir do primeiro dia do mês subsequente à edição das normas pela CVM e pelo Ministro da Economia. Então, se isso ainda acontecer esse ano, no mês seguinte a gente vai ter os efeitos plenos da MP. Não, 2022 tem uma confusão, porque em abril teve uma lei que alterava o regime, mas essa lei foi revogada por essa MP de agora. Mas a gente vai acompanhar, enfim, a gente mantém vocês informados também. Obrigado. Talvez acabe com aquela discussão de limitada de grande porte publicar, né, que tem várias decisões aí pendentes de julgamento, vários casos pendentes de julgamento no TRF. Bom, Douglas, fica com a palavra aí. Muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Agradeço a participação de todos, seja presencial, também pela internet, né? Acho que com a possibilidade que a gente tem de tornar essa discussão cada vez mais abrangente, com participantes do mercado, participantes que possuem vivência prática sobre as dificuldades na aplicação da norma, acho super importante, é assim que a gente caminha. Antes de começar a apresentação, Diego, se você permite, eu gostaria de falar como que surgiu a ideia do grupo, que a ideia do grupo surgiu a partir de algumas conversas que nós começamos a fazer. Então, eu, né, formação contabilista, o Diego como advogado, né?
E a gente começava a discutir sobre a norma, tirar algumas dúvidas, ele falando do ponto de vista jurídico, societário, tributário, eu falando do ponto de vista contábil. E a gente falou, mas as discussões estão sendo tão interessantes, nos motivamos a fazer encontros sobre essas discussões, a princípio eu e ele. Só que aí a gente falou, não, mas pode ser interessante convidar algumas pessoas também para participar. Vamos convidar. Só que aí a gente convidou muita gente. E muitas pessoas, assim que foram convidadas, passaram esse convite para outros e o negócio cresceu e aí se resultou nisso. Mas eu acho, por que eu estou falando isso, de onde surgiu essa ideia? Porque eu acho que é importante a gente manter a ideia inicial, que seria um espaço de bate-papo, espaço de troca de informações. O objetivo aqui não é um curso sobre combinação de negócios, não é uma revisão sobre texto da norma. Tem muitos cursos que a gente participa tem o slide que coloca o texto da norma e fala assim, exemplo, aqueles casos hipotéticos, e todo caso hipotético é que ele não se aproxima da realidade, ele está muito longe disso e também, portanto, não é utilizado. Então, a gente quer fugir dessa parte, embora esse primeiro encontro a gente faça uma parte mais básica. Mas depois a gente vai entrar, e mesmo na parte básica, a gente vai falar das coisas que a gente enfrenta, todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Então, eu gostaria já, a partir nesse encontro, principalmente a partir daqui, que deixar aberto para comentários, para participação, que esse é o objetivo do grupo, é que não seja uma exposição, um monólogo aqui, é que seja uma participação de todos. É claro que tem um material aqui, tem um palestrante, tem alguém que vai guiar a discussão, mas a ideia é que essa seja um momento aberto, um grupo de discussão, como foi a ideia inicial. Né, e se alguém tiver pergunta, é só levantar o braço e a gente passa o microfone para todos ouvirem. Beleza? Tá de acordo com o meu statement? De acordo, perfeito. Então tá bom. Poderia ser melhor. Maravilha. Então, aqui nós temos a agenda de hoje, é uma agenda bastante extensa, porque a gente vai passar todos os aspectos principais, importantes do pronunciamento que trata da combinação de negócios, que é o CPC 15 no Brasil, que ele refletiu o IFRS 3 no IFRS. Então, a gente vai falar sobre as etapas da combinação de negócios. Eu coloquei aqui em 7 grandes etapas. Tem alguns materiais, literatura que divide, coloca 3, 4 grandes etapas, até 5. Eu faço um detalhamento um pouco maior, porque tem aspectos importantes em cada um deles. Então, a gente vai falar, primeiro, identificação de uma combinação de negócio. Esse passo é muito importante. Às vezes, existe um pressuposto de que houve uma transação. Não, já é uma combinação de negócios, já tudo bem. Ou então comprou ativos e já fica com a ideia de que simplesmente é uma compra de ativos, não tem a possibilidade de ser uma combinação de negócio mesmo, sendo que no contrato está dizendo uma coisa, e isso leva à definição e até a consideração por quem está analisando aqueles documentos societários. Né? Depois a gente vai para o segundo passo, que seria a identificação do adquirente, que pode ser muito simples, que normalmente é aquele que faz o desembolso, mas pode não ser. E, às vezes, não ter nenhum desembolso em caixa. Né? Determinar a data de aquisição, que esse ponto ele tem uma dificuldade muito grande, porque tem um lapso temporal entre, seja o momento que as reuniões acontecem, a aprovação do conselho, assinatura de documentos, até a efetiva transferência de controle, e que não coincide, às vezes, com o desembolso que foi realizado. Então, a gente vai discutir sobre isso. Aí a gente vai falar um trabalho que exige uma participação de vários atores, que seria a avaliação dos ativos, o valor justo daquele negócio que está sendo adquirido. Que muitas vezes ele não tem uma direta relação com a avaliação que foi levada em consideração para determinar o valor da transação. Então, numa combinação de negócios, o valuation que foi feito para a empresa, ele é traduzido na forma contábil por um valuation de vários itens que compõem aquela empresa, aquele negócio que foi adquirido. E, às vezes, não tem uma correspondência direta, porque são premissas que são utilizadas e a gente vai discutir sobre esses pontos. Que normalmente ele entra dentro do 4, mas aqui eu coloquei separado, que é a avaliação da participação do não controlador, que é aquele quando eu adquiro o controle de um negócio. Se eu não adquiro o controle total, se não crio uma empresa controlada integral, subsidiária integral, sobra uma parcela remanescente, que é a parcela do não controlador, como fazer essa avaliação e determinação desse valor.
Depois a contraprestação, é o valor que vai ser pago, que em alguns casos pode ser uma contraprestação contingente, que a gente vai entrar no detalhe também. E por fim, o reconhecimento do ágio. Por fim mesmo, porque a ideia do ágio é que ele seja um residual, embora a gente, na prática, tenha o resultado de que o ágio, muitas vezes, ele é o mais importante. E porque ele determina a rentabilidade futura, mas a contabilidade relega esse ágio para aquele residual. Então, você faz todas as alocações, deu uma diferença com o preço, então, portanto, é ágio. Mas, às vezes, você compra justamente por aquele ágio, seja por causa do benefício fiscal, seja porque esse ágio ele representa o potencial de geração de caixa da empresa que está sendo adquirida, que dá base e o suporte do valuation. E depois a gente vai falar um pouco também sobre a combinação de negócios sobre controle comum. Tem uma divergência de práticas no mercado, é um assunto que está sendo discutido pelo IASB ainda. Tá? Muito bem. Então, a identificação, primeiro passo, é o que é um negócio. É uma definição totalmente simples. Então, se a gente pegar o texto da norma, operação ou outro evento em que o adquirente obtém o controle de um ou mais negócios. Super tranquilo. Só que é totalmente complexo para ter a sua aplicação. Por quê? Eu preciso diferenciar se eu estou comprando. Se eu tenho a compra, um contrato que dá duas contrapartes, uma contraparte vende um ativo e a outra compra, e sendo um ativo específico, fica muito evidente que trata-se de uma compra de ativos. Mas às vezes eu tenho um contrato que trata de, pode ser um ativo, o escopo do contrato, né, o objeto que está sendo negociado, é um conjunto de ativos que dentro do contrato ele aparece como um conjunto. Então, pode dar a impressão que é um ativo, mas quando eu olho para esse ativo, eu tenho vários itens, e esses itens em conjunto eles podem ser entendidos como um negócio. Né? E aí a gente vem para a questão, a complexidade que é gerada a partir dessa avaliação. Por quê? Tem que fazer uma avaliação de 3 aspectos. Então, se eu tenho um ativo, dificilmente um ativo único ele é considerado uma combinação de negócios. Mas ele pode ser. Então, aqui já tem uma pequena dificuldade de aplicação prática. Mas, casos práticos, assim, dificilmente um ativo ele acaba sendo uma combinação de negócios. O que a gente tem mais seria... E aqui a gente não está falando, e a norma não entra no detalhe, se esses ativos ou aquilo que está sendo adquirido tem um CNPJ ou não. Independente disso, eu posso comprar ativos separados de um CNPJ, e aí o que a norma contábil olha é justamente isso. Não importa se está vindo CNPJ ou não. A entidade legal ela não é importante nesse caso, nessa avaliação. Então, eu posso ter uma transação, então, a partir de uma situação que temos uma combinação de vários ativos juntos, e esses ativos juntos, para eu tomar a decisão se eu faço uma compra de ativos ou uma combinação de negócios, eu tenho que avaliar a presença de 3 aspectos. Se eu tenho inputs, que são os insumos, se eu tenho um processo e se eu tenho output, que seria aquilo que vai ser resultante desse processo. A ideia é muito simples, porque se eu coloco uma matéria-prima de um lado, transformo essa matéria-prima e o produto resultante é diferente da simples combinação daquelas matérias-primas que entraram, eu consigo ver todo esse processo alterando a combinação desses ativos aqui. Muito bem. Mas para aplicar isso no caso real, como fazer? Porque às vezes eu tenho... O que seria o input? Seria... Eu tenho a matéria-prima, eu tenho os ativos necessários para fazer aquela transformação. Depois, no processo, eu olho, eu tenho um processo, uma administração responsável por fazer aquela produção. Eu tenho mão de obra. Ainda input importante seria propriedade intelectual. E aí eu compro e não compro os funcionários que fazem parte desse processo, por exemplo. Mesmo nesse caso, pode ser considerado uma combinação de negócios. Então, eu tenho que analisar em cada fase, né, em cada item aqui, o que está presente e o que não está presente. O fato de algum dos componentes não estar presente não implica de que não seja uma combinação de negócios se eu tiver a presença dos 3. Então, pode ter uma situação que eu fiz a compra, então, de alguns ativos em conjunto, e esses ativos eles têm a capacidade de fazer uma transformação. Pensa uma empresa, uma manufatura, que eu comprei vários ativos, uma linha de produção, então eu entro aqui com a matéria-prima,
mão de obra, tenho o processo de fabricação já determinado, sistema de controles internos, gestão sobre todo aquele processo de produção, e no final sai um produto que eu consigo oferir receita. E aí eu chego no terceiro componente, que é o output. O output é aquele benefício econômico que eu tenho a partir daquele processo. Então, eu tenho que analisar esses 3 componentes e ver se eles estão presentes em todo esse conjunto de ativos que eu fiz a aquisição. E aí eu posso ter, não necessariamente aqui no output, uma situação de que eu tenho uma geração de caixa. Eu posso ter um benefício que seria a redução de custos, em decorrência desse processo aqui. Então, não necessariamente eu fiz um produto que eu vou vender para um terceiro, mas se eu tive uma redução de custo, se eu tive qualquer outro benefício, que seja a distribuição de dividendos, e aí já pensando, levando um pouco mais numa compra de uma participação societária numa entidade que eu tenho interesse residual líquido, que vai me resultar num dividendo futuro a partir daqueles ativos que são adquiridos, aí a gente já tem todo o processo e a participação dos 3 componentes para caracterizar como uma combinação de negócio, um negócio sobre esses 3 itens. Então, ainda hoje, se tiver algum elemento faltante, eu tenho que avaliar. Esse elemento faltante ele é capaz de quebrar essa cadeia? Então, eu comprei determinado conjunto de ativos, mas não vieram os funcionários, eles estão fora. Por quê? Eu não posso controlar funcionário também. Mas eu comprei e, no meu acordo de negociação, a empresa que me vendeu aqueles ativos vai lá, demite todos os funcionários e eu tenho a opção de ir lá e contratá-los. Eu preciso avaliar. Esses funcionários, eles são estritamente necessários para fazer aquela operação ou eu posso substituí-los facilmente? Se eu posso substituí-los facilmente, ele não faz parte desses ativos que foram adquiridos, porque eu não comprei essa força de trabalho, mas eu consigo substituir com uma certa facilidade. Então, pode ser considerado, sim, uma combinação de negócios. Tem casos que esses ativos eles são adquiridos e eu não compro todos os componentes porque eu já tenho os componentes. Então, se eu tenho uma força de trabalho altamente qualificada que tem capacidade de operar aqueles ativos, o fato de eu ter comprado os ativos sem ter aquela força de trabalho não implica que não seja uma combinação de negócio. Pode sim ser uma combinação de negócio, porque eu posso utilizar a minha força de trabalho para operar, fazer parte daqui do processo, e aí eu tenho a cadeia completa dos itens que compõem a combinação de negócios. Tá? Então, cada elemento ele tem que ser analisado. Tem casos que a força de trabalho ele é primordial, ele é essencial, que seria quando eu tenho uma força de trabalho altamente qualificada e só ela tem condições de operar aquele ativo. Então, a minha força de trabalho não tem conhecimento de como operar aqueles ativos, né? É um conhecimento técnico altamente especializado e específico daqueles ativos. Então, se ele é necessário, é como se a gente tivesse uma máquina que, para operar essa máquina, eu tenho um software que foi desenvolvido para a operação daquela máquina. Então, esse software ele faz parte daquele ativo. Se eu tirar o software, a máquina não funciona. E se eu colocar qualquer outro software, ela também não funciona. É uma analogia que vale para essa situação. Então, eu tenho alguns ativos, e aí a força de trabalho que eu não comprei, ela é impactante e eu não consigo substituir facilmente. Se eu for contratar uma pessoa, eu tenho que treinar essas pessoas para poder operar aquele ativo. Então, são ativos altamente especializados, é uma tecnologia distinta. Então, o fato de não ter adquirido, aí sim ele pode impactar na classificação como uma combinação de negócio. Tá? Então, esses são os 3 elementos muito importantes para que seja considerado um negócio. Lembrando que, nessa avaliação, o fato de ter uma entidade legal ou não, ele não é relevante. Tá? Oi. Claro. Espera aí, só um minutinho. Bom dia a todos. Bom dia. Douglas, uma pergunta. Como a norma contábil trata casos de compra de ativos para prestadores de serviço? Então, empresas enormes de prestação de serviço, que sim, precisam de ativos para funcionar, mas o output delas é uma prestação de serviço e não a produção de um bem. Como é que a gente consegue aplicar, ou por analogia, enfim,
ou por equiparação, o conceito de transformação para esse tipo de entidade? E a ideia, só para entender a sua pergunta, é com relação a aqueles ativos que estão sendo adquiridos não são ativos, são ativos que são utilizados para a prestação de serviço, é isso. Exatamente. Não necessariamente já é uma unidade que esteja operando como prestadora de serviço. Entendi. Nesse caso, assim, ponto primordial, eu consigo, ainda a norma, e aí tem uma alteração que eu vou falar na sequência, do ponto de vista de quem vende aqueles ativos. Se eu pego e segrego como uma operação separada, eu consigo ver os 3 elementos presentes para quem vende. Eu posso fazer essa primeira avaliação. Então, olha, eu estou tirando uma parte aqui dos meus ativos, estou vendendo, e se eu pegar esses ativos aqui numa suposição, eu pego e crio um CNPJ e eu consigo oferir receita, ter dividendos, ter redução de custo a partir desses ativos e consigo analisar e identificar esses 3 elementos sobre esses ativos que estão sendo negociados. Essa é uma avaliação. Uma outra coisa que pode ajudar então, eu fiz essa avaliação do ponto de vista de quem está vendendo. Eu faço essa mesma avaliação do ponto de vista de quem está comprando. Então, eu olho assim, eu estou comprando alguns ativos aqui, eu compro o comprador, comprando esses ativos. Antes de comprá-los, antes de incorporar a minha operação, eu olho para esses ativos e falo, não quero incorporar a minha operação. Eu vou criar uma entidade, uma controlada, um CNPJ à parte, uma entidade legal, e eu olho para essa entidade legal e falo, ela tem esses 3 elementos aqui, eu conseguiria, como pensa uma compra de uma holding não operacional. Ela comprou esses ativos eles teriam capacidade de ter os 3 elementos e gerar benefício econômico futuro, redução de custo, ou então dividendos a partir daquela operação. Esse é um bom indicativo para considerá-los como esses ativos que foram adquiridos como se fosse um negócio. A norma chega a citar casos em que o ativo seria a própria força de trabalho, ou seja, as pessoas que detêm o conhecimento técnico para produzir aquele resultado econômico? Ela chega a entrar nesse mérito? O que a norma contábil tem, esse é um ponto interessante, porque ela trata, e aí pensando a força de trabalho, se você faz uma combinação de negócios e tem força de trabalho dentro dela, ela não existe a possibilidade de você atribuir valor a uma força de trabalho. Então, ele não é um ativo identificável separável, como intangível. Onde que ele vai entrar? Então, embora você tenha um valor atribuído a essa força de trabalho, ela fala assim, mas você não consegue controlar as pessoas, por enquanto. No passado até controlava, né, talvez. E hoje, por enquanto, não consegue controlar, porque você dá o treinamento, a pessoa trabalha, mas é uma relação de prestação de serviço, né? Você entrega recursos financeiros em troca da força de trabalho, mas você não consegue controlar aquele ativo, portanto, ele não é identificável e não pode ser reconhecido como força de trabalho. Mas ele entra na composição da rentabilidade futura, porque essa força de trabalho hoje ela gera fluxo de caixa futuro. Então, você está pagando por aquilo. Então, pensando como um todo, você está comprando. Na verdade, você está comprando porque na hora que você faz o valuation, aquela força de trabalho ela gera um fluxo de caixa futuro, mas você não segrega ele como esse item. Por não segregar esse item, embora a gente esteja falando lá no passo lá da frente, ele é uma referência para você identificar se essa força de trabalho em si ela pode ser uma combinação, combinar os 3 elementos. A princípio não daria porque ela é um dos elementos. Então, a força de trabalho, onde que ela entra aqui? Ela entra como um input, que é a propriedade intelectual, e ela entra no processo, que são efetivamente as pessoas que fazem a transformação daquele processo. Então, só a presença da força de trabalho ela não é suficiente para você caracterizar uma combinação com um negócio ali. Ele é um dos componentes. Beleza? Muito bom. Ok. E a novidade para o ano que vem? Sempre quando a gente fala de novidades, parece que está muito longe, mas na verdade 2020 já está aí, né? O que nós temos? É um amendment do IFRS 3, que não tem ainda a sua tradução aqui no Brasil, que é o mesmo... Os conceitos eles foram mantidos, então a gente, para caracterizar um negócio, a gente precisa ter... Tem que ter a presença dos 3 elementos ainda, os nomes foram mantidos, só que a gente tem
Nessa primeira discussão que nós tivemos, vocês viram a dificuldade prática de trazer esses conceitos. E aí a norma ela teve uma alteração para trazer alguns conceitos para auxiliar quem aplica a norma a avaliar se de fato é uma combinação de negócio. Primeiro ponto, que seria... eu mantive em inglês porque ainda está no amendment do IFRS e não houve tradução. Então, eu não queria correr o risco de fazer uma tradução que não tem nada a ver. Mas, quando a gente tiver o CPC, a gente faz o correspondente, que seria a perspectiva do participante de mercado. E essa ideia é... Então, lembra que eu comentei que, do ponto de vista de quem vende, ele pode ser um indicativo de você avaliar se você é um negócio e a presença dos 3 elementos. Essa visão do vendedor ela já não é mais importante. Essa alteração da norma ela leva totalmente a visão de quem está comprando, né, do participante do mercado. Então, se aquele que está vendendo um negócio ou se ele está vendendo ativos, não importa. Importa é quem está comprando, que é aquela perspectiva do comprador hipotético, ou como que o mercado avaliaria aqueles ativos que estão sendo negociados e se o mercado, ao olhar para aqueles ativos, entendem que nós, dentro desses ativos, a gente tem a presença dos 3 elementos. Então, elimina a visão do vendedor, tá? Que isso gerava muita dúvida, porque a gente tem posições distintas. Na parte dos outputs, é um ponto que foi alterado também, e para direcionar, ele deixou muito mais limitado, que aqui você tem que fornecer produtos diretamente vendidos para o consumidor. Então, não é simplesmente uma geração de caixa futura a partir daqueles ativos. Você tem que gerar a caixa e entregar esse caixa, e quem que vai dar esse caixa em troca? São os clientes. Então, você tem uma limitação à possibilidade de considerar os outputs como benefício econômico futuro de uma forma geral. Porque se eu não tiver diretamente venda para um cliente, não significa que eu tenho o output. Então, ele limita bastante. E aí tem a questão que ele leva também, que esse conceito a princípio está mantido, que se eu faço o output, poderia ser o dividendos a partir de uma sociedade que eu fiz o investimento e tenho interesse residual líquido e, portanto, eu recebo fluxo de caixa a partir dos dividendos. E outras atividades que ele considera aqui. Tá? Uma outra questão que a alteração da norma inclui é a questão do processo substantivo, né? Que, numa tradução muito livre, que seria... eu posso ter vários itens aqui e eu olho aquilo que tem maior substância sobre aquele processo. Antes eu fazia uma avaliação mais simples, que era eu olho todos os ativos combinados e vejo se eles combinados eles constituem um processo. Tem capacidade de alterar esses inputs e sair um output, um produto diferente daqueles itens. Agora eu avalio se esse processo substantivamente altera esses produtos. Então ele tem que ter... não basta simplesmente ter a combinação, mas eu tenho que entender que essa combinação ela é relevante a ponto de gerar esse output, que é um conceito de aplicação. Lembrando que essa alteração foi no sentido de ajudar a aplicação, né? Mas esse ponto ele é bem julgamental. Faz alguma relação tem ainda a manutenção dos elementos que estão faltando, né? Que a ideia dá muita ênfase naquilo que está faltando, se ele é relevante ou não, e ele tem muita relação com essa opção aqui de um teste de concentração, também na tradução totalmente livre, que seria, eu olho todos os ativos que foram adquiridos e eu faço uma avaliação do qual é o ativo mais representativo, e aí eu foco minha avaliação sobre aqueles ativos mais representativos. Então, se os ativos mais representativos combinados, eles já constituem um negócio, mesmo que eu tenha um elemento faltando, mas ele não é relevante, eu já posso considerar como um negócio. Isso pode ajudar. E aí, qual que é o resultado esperado dessa alteração? Em alguns setores seria
ativos combinados hoje, que são considerados como compra de ativos, eles podem ser considerados uma combinação de negócio por elementos faltantes que estão, mas que passam, por exemplo, no teste de concentração. Mas a gente pode ter o efeito contrário, que alguns itens que foram que estavam faltando, né, e na avaliação anterior seria, não, ele é faltante, mas eu possuo, por exemplo, minha força de trabalho, ou possuo esse ativo, e por conta da sinergia eu ainda considero como uma combinação de negócios, mas quando eu vou lá e faço o teste de concentração, que ele é opcional, aquilo que está faltando ele é muito relevante. E aí ele cai fora e entra como uma compra de ativos. Então, o resultado esperado tem uma tendência para maior parte combinação de negócio ou maior parte compra de ativos? Ainda não dá para avaliar esse efeito. Mas é uma norma que é importante que a gente acompanhe. Já é uma alteração publicada, então aqui não tem muito o que discutir, a não ser discutir a minuta dessa reflexo do CPC, mas o CPC tem mantido uma prática de não diferenciar muito das alterações que são feitas para a IFRS. Basicamente, eles estão focando muito mais na tradução das normas, nas normas que são publicadas lá pelo IASB. E a tendência maior também que a gente tem visto do CPC é que eles incentivem mais a participação do pessoal, principalmente na discussão das alterações que estão sendo discutidas no IASB. Então, antes de dar a publicação da norma do IASB, porque depois já não tem muito espaço para participação, tá? Então, vamos lá. Qual que é então, a gente já discutiu as possibilidades e agora a gente vai avaliar quais são os reflexos dessas possibilidades. Então, depois dessa grande avaliação aqui, que só para falar dos aspectos conceituais eu demorei 20 minutos, imagina para uma aplicação prática, né? O tempo que tem que ser dedicado para avaliação. Então, aqui não estamos falando nem a primeira parte, que é aquilo que foi negociado se enquadra ou não na norma. É o primeiro tópico. Depois a gente vê, então, não se enquadrou na norma. Qual que é o reflexo de uma compra de ativos? O ativo ele não gera ágio nem ganho de compra vantajosa. O valor pago, a contraprestação entregue, é o valor que você vai contabilizar do ativo. E às vezes eu tenho algumas discussões, o pessoal tem uma dúvida que seria, Douglas, mas eu paguei um valor muito maior que o valor de mercado. Se eu for negociar esse ativo hoje, eu tenho uma perda. E aí, significa que eu estou pagando um valor diferente, isso daqui não é ágil ou deságil. Então, o ágil em finanças é um pouco diferente do ágil contábil. Porque aqui eu estou pagando mais, eu poderia ter pago menos por esse ativo, mas eu paguei mais. E aquele que... Então, quando eu faço uma negociação com uma parte dependente, eu faço uma chancela de que aquele é o valor justo da transação e, portanto, é o valor que tem que ser reconhecido o ativo. Mesmo que o ativo, que a negociação tenha sido realizada a um valor superior ao valor de mercado daquele ativo. Tá? A consequência vai ser no dia seguinte. Porque se for um ativo que a mensuração subsequente for custo amortizado, não tem problema. Porque eu paguei mais caro, e aquele valor que eu paguei mais caro ele vai se tornar base contábil e base fiscal, porque foi o valor desembolsado com o terceiro. Se a mensuração subsequente, então o ponto de partida reconhecimento inicial desse ativo ele é igual nas duas situações, mas a gente tem a situação que a mensuração subsequente seria valor justo. Aí valor justo a gente pode ter um efeito que seria, quando eu olho para o mercado, então eu parto de uma base de valor que eu paguei mais caro que o mercado, e aí a contabilidade fala, não, você tem que mensurar esse ativo a valor justo na próxima fechamento de balanço que você tem. E aí você pode ter uma perda decorrente dessa mensuração a valor justo. Tá? E aí tem que avaliar as questões de day one gain ou day one loss, que seria, comprei um ativo hoje e amanhã eu já faço uma impairment ou amanhã eu já registro um ganho muito relevante sobre esse ativo. Tem que tomar esses cuidados. Então, mas é preciso... Por que eu estou falando isso? Porque são dois momentos distintos. O primeiro momento é o reconhecimento do ativo, que é pelo valor desembolsado. Então, se eu paguei mais caro ou mais barato do que o valor de mercado, eu não registro nenhum ágio, não preciso fazer nenhuma alocação sobre esses ativos. Mas eu tenho que tomar um cuidado, porque se eu comprei um ativo e paguei mais caro ou paguei mais barato, o valor é o valor do ativo, às vezes eu comprei um grupo de ativos. E aí a contabilidade não pode registrar simplesmente um ativo. Ela tem que pegar aquele valor
que às vezes, e essa tem uma dificuldade prática, que eu compro, por exemplo, eu comprei uma terra, comprei edifício, comprei ativo biológico e o contrato aparece, porteira fechada, comprei tudo que está ali dentro. Eu peço desculpa que às vezes eu uso exemplos do agronegócio, que eu estou mais perto, né? Mas, então eu comprei o conjunto de ativos e paguei um determinado valor para esse ativo, que é o valor que está no contrato. Mas contabilmente eu tenho que fazer a segregação desses ativos. Eu tenho que determinar um critério para contabilizar. Quanto que vale o terreno, quanto que vale o ativo biológico, quanto vale o edifício. Porque a gente tem reflexos a partir dali. São 3 ativos distintos que eu paguei por um valor total e que após o reconhecimento inicial, eles têm valores que eles têm uma alteração ao longo do tempo que vão ser contabilizadas com critérios totalmente diferentes. Ativo biológico a valor justo, terreno não tem depreciação e o edifício tem a depreciação pela vida útil econômica. Então, eu tenho que fazer essa segregação obrigatoriamente. E aí tem a primeira determinação. Quem que faz essa avaliação? Quem que faz essa divisão? É super importante até para critérios fiscais, né? Isso, a gente vai entrar no segundo encontro nas questões tributárias, mas você tratar como um negócio ou compra de ativos, a repercussão tributária é completamente diferente. Ainda mais se você tem uma perda de dia seguinte, que é uma perda de impairment que não tem dedutibilidade fiscal nesse momento e, segundo a Receita, depois a gente vai entrar em detalhes disso, ele reduz a base, inclusive, de apropriação de crédito de PIS e COFINS, se você tiver um ativo que gera, via depreciação, amortização, crédito de PIS e COFINS. Mas a gente vai entrar no segundo encontro. É isso aí. Detalhes. Então, essa decisão... Obrigado por fazer a tradução do meu Day One Laws e tudo mais. Muito anglicismo, né? Chega disso. Então, o que eu gostaria de mencionar é que existe, primeiro, uma dificuldade grande de aplicação prática, que seria a alocação do valor pago entre os determinados ativos, grupo de ativos, quando eu compro o grupo de ativos, e alocar esse preço pago por cada ativo. Então, eu tenho que pegar o preço da contraprestação e quebrar pelos ativos por um critério razoável. E esse critério razoável pode chegar no critério de quais são os ativos que eu consigo ter uma avaliação de mercado e aí o que sobra eu faço uma alocação que é super científica, que é residual, né? É o que sobra. É a diferença para fechar com o valor pago. Tá? Muito bem. E aí, essa alocação que é importante, que eu mencionei, os ativos e passivos são alocados baseados nos valores justos e relativos. Nem sempre os ativos adquiridos eles têm valores justos ou determinados facilmente, e aí eu tenho que utilizar um critério. Se eu tenho o valor de mercado, essa é a melhor avaliação, e a gente entra no CPC 46, na mensuração valor justo. Primeiro nível de hierarquia, sempre procuro um valor de mercado. Segundo nível, não tenho valor de mercado, mas eu consigo, a partir do valor de mercado, fazer ajustes. E o terceiro nível eu desenvolvo uma metodologia, faço uma estimativa e normalmente é utilizado o fluxo de caixa descontado para determinar o valor dos ativos. E aí o que sobra? Sobra um ativo que eu não consigo fazer avaliação nenhuma. E aí esse ativo eu aloco o valor pelo residual, tá? Que é a diferença entre o que sobrou para alocar entre os ativos remanescentes. Aqui tem uma diferença grande também. Então, se eu faço contrato advogados, faço um processo de due diligence para comprar aqueles ativos e não é uma combinação de negócio, todo o gasto que eu tenho relacionado àquela aquisição ele é capitalizado como custo de ativo. Então, além do valor pago, que foi o valor que eu paguei para o vendedor, eu também capitalizo os custos que eu pago para terceiros. E aqui é a mesma ideia quando eu compro estoque, eu compro imobilizado. Da mesma forma que eu pago para o fornecedor e pago para frete, pago para instalação, todos os gastos necessários para deixar aquele ativo em condições de uso, aqui o critério é o mesmo. Então, eu estou comprando ativos, não é uma combinação de negócios, mas eu paguei em due diligence, que numa combinação de negócios tem um tratamento contábil diferente. Mas aqui, por ser uma compra de ativos, eu faço a capitalização desses custos. Então, na hora que eu faço a alocação, além do valor pago como ponto de partida para alocar entre os ativos, às vezes eu tenho que utilizar um rateio referente ao custo dessa transação para alocar também entre os ativos, tá? Porque ele é capitalizado. Outro ponto importante, não tem tributo diferido. O valor que eu paguei,
ele é base, então não tem... De onde surge o tributo diferido? A gente vai ter sessões sobre tributo diferido no futuro, e principalmente tributo diferido sobre combinação de negócio, mas aqui o reconhecimento de tributo diferido é quando eu tenho uma diferença entre a base fiscal e a base contábil do ativo. Quando eu tenho reconhecimento do ativo pelo valor da contraprestação, valor da consideração paga, esse valor ele é base fiscal, então eu não tenho a diferença entre a base contábil e a base fiscal. Então, eu não tenho reconhecimento de tributo diferido. Eu reconheço somente o ativo e a contrapartida é o valor desembolsado, ou a desembolsar. E, portanto, não tem participação de não controlador sobre esse ativo, porque eu adquiri o ativo completo. Tenho que tomar cuidado quando eu entrego como pagamento desse ativo. Então, o valor da consideração ele é simples de determinar quando eu tenho um pagamento em caixa, em dinheiro. E quando eu tenho pagamento com outros ativos? E quando eu tenho um pagamento com ações? Quando eu tenho pagamento com outros ativos, eu tenho que avaliar se eu tenho a diferença entre fluxo de caixa dos ativos. Que aí eu posso ter uma permuta que pode gerar um ganho e perda. Quando eu entrego ativos quando eu entrego um ativo e recebo em troca um outro ativo que tem o mesmo fluxo de caixa, essa operação ela não gera ganho e perda. Eu só estou trocando ativo A por ativo B. Mas se eu estou entregando um ativo e estou recebendo um ativo diferente ele vai ser, porque são 2 ativos distintos, mas o diferente que eu menciono seria um ativo que me gera um fluxo de caixa diferente. Aí eu tenho ganho e perda, porque eu estou entregando um ativo que tem um valor justo determinado pelo fluxo de caixa que ele gera e estou recebendo em troca um ativo que gera um fluxo de caixa diferente daquele que eu entreguei. Aí eu tenho reconhecimento de ganho e perda porque o valor justo de cada ativo, daquele que eu entreguei e daquele que eu recebi, é diferente. Então aqui a gente tem um reflexo contábil que pode gerar um ganho, esse ganho tributado. Você tem um tratamento específico de permuta que gere ganho ou perda de valor justo. Ele é diferido para o momento da realização do ativo. Muito bem. E aqui a gente tem o caso bem comum, que são, eu até comentei no evento de abertura, né, transações de permuta, de barter, né, que são, eu entrego ativos não financeiros, tem troca de ativos não financeiros, que aí, aqui no reflexo contábil, numa operação como essa, seria o reconhecimento de receita, reconhecimento de ganho a partir de entrega de ativos, mesmo sem transação em caixa. Tá? Mas eu posso ter uma outra situação que, ao invés de entregar um outro ativo, seria eu entrego um instrumento de patrimônio, eu entrego uma ação. Ou entrego até o direito de compra de uma ação, que aí tem um tratamento contábil específico, e aí eu tenho que avaliar qual que é o valor justo daquelas ações que estão sendo entregues, se ela se enquadra no pronunciamento referente aos benefícios de empregados, tá? E de share-based, que é pagamento baseado em ações. E a compra de um negócio? Aí a gente vai ver todas as diferenças aqui. Como não tem lançamento, apuração de ágio ou ganho de compra vantajosa na compra de ativo, aqui é o contrário. Aqui nós temos. Porque eu pago e fazer essa dissociação é muito importante. Aquilo que eu pago, muitas vezes não tem relação com aquilo que eu estou recebendo a valor justo. Ele tem uma diferença. E a diferença entre a contraprestação a valor justo com aquilo que eu recebo a valor justo é o que gera o ágio ou ganho de compra vantajosa, tá? Que a gente vai ver como que apura. Como eu tenho essa apuração do ágio, como eu estou entregando ativos que valem um determinado tem um determinado valor justo, e em troca eu recebo um conjunto de ativos que tem valores justos distintos, eu tenho essa diferença de ágio o ganho de compra vantajosa. Nessa avaliação do que eu estou recebendo, eu preciso fazer a alocação do valor justo de cada componente que eu estou recebendo. Eu preciso ter uma avaliação bem abrangente sobre isso. Tá? E a grande diferença é que se eu tenho gastos relacionados a essa aquisição, por ser uma combinação de negócios, nenhum gasto é capitalizado. Ele vai direto para o resultado de quem? Resultado da adquirente. Não tem a possibilidade de fazer o diferimento desses gastos ou considerar esses gastos como parte do custo de aquisição. Na hora de determinar o valor da contraprestação numa combinação de negócios, eu tento identificar todo o desembolso de caixa da adquirente e avaliar aqueles que fazem parte da combinação, né, fazem parte da contraprestação,
daqueles que não fazem parte da contraprestação, e esse é um exemplo de um deles, que ele foi um desembolso da adquirente, processo de due diligence, gastos com advogados e outros gastos relacionados àquela aquisição, eles não entram como valor da contraprestação. Tributos diferidos, aqui tem o reconhecimento. Por quê? Na hora que eu faço a aquisição de um ativo, eu posso ter o reconhecimento de o valor da base contábil desse ativo, na hora que eu faço a avaliação do valor justo desse ativo, e a ideia da avaliação do valor justo é sempre no ponto de vista do participante do mercado. Lembra que eu mencionei lá atrás do comprador hipotético? Então, esse é um erro bastante comum quando a gente faz uma avaliação dos laudos que são preparados por essa alocação do valor justo, apuração do valor justo, é que o avaliador, às vezes, faz a avaliação daquele ativo do ponto de vista de quem está comprando. Mas não é essa avaliação do valor justo. A avaliação do valor justo tem que ser do ponto de vista do participante do mercado. Quanto que o mercado precifica aquele ativo. Quando você faz essa avaliação pela perspectiva do participante do mercado, não daquele que está comprando e nem daquele que está vendendo, tem uma diferença entre o valor contábil base do ativo que eu estou recebendo e o valor que eu atribuo a ele. E aí eu tenho a geração do tributo diferido para qualquer diferença que eu tiver. Para aqueles ativos que eu não tenho reconhecido naquela combinação de negócio, naquilo que eu estou comprando, todo o valor atribuído àquele ativo ele já é base para reconhecimento do tributo diferido. Então, tem casos que eu já tenho um valor que é a base contábil e faço um valor justo que tem uma diferença, tributo diferido sobre a diferença. E aquele ativo que não permite, a contabilidade não permite o reconhecimento, o caso mais comum é marca. Marca gerada internamente. A marca ela entra no balanço quando eu adquiro de um terceiro e eu atribuo o valor a ela. Como não tem o valor do base contábil é zero, na hora que eu faço a atribuição no valor, na alocação do valor justo, todo o valor que eu atribuí à marca, ele é valor justo, ele é a base contábil 100% da diferença da base fiscal. Então, eu reconheço tributo diferido sobre aquele valor. E no encontro do dia 21, que eu comentei que a gente vai passar por um caso hipotético de contabilização de um negócio, né, mais especificamente participação societária, a gente vai discutir os reflexos do passivo fiscal diferido, né, que surge numa combinação de negócios, porque ele naturalmente interfere no valor do goodwill, e quando você tem a incorporação, ele tem um efeito tributário. E esse efeito tributário não está claro na legislação. E até investigando lá para um assunto que a gente estava discutindo, a gente ficou com dúvidas sobre o que a legislação tributária quer dizer com ativos líquidos, quando ela faz a alocação de custo de aquisição de participação societária. Se é o líquido, sem efeito do passivo fiscal diferido, ou se é o ativo líquido bruto, sem considerar o efeito do passivo fiscal diferido. A gente vai ver na prática como que isso interfere e tem uma repercussão enorme do ponto de vista tributário, dependendo da posição que você adote. Porque a contabilidade ela não fala líquido e líquido ou líquido bruto, a contabilidade fala simplesmente ativos líquidos, e ela já fala que é taxativa no sentido de que existe uma diferença entre a base fiscal e base contábil, tem tributo diferido, e portanto você tem ativo líquido do tributo diferido. Tá? Só que tem situações que essa regra ela tem exceções, né? Que a gente vai ver, né, principalmente nesse encontro no próximo. E aí tem o reconhecimento da não controladora. Então, quando eu faço a aquisição de um negócio e não compro a integralidade, eu tenho que reconhecer esse não controlador. A prática mais usual do mercado é reconhecer a participação do não controlador sobre o percentual do não controlador aplicável ao valor justo dos ativos líquidos e comprados, adquiridos. Então, se eu tenho um não controlador de 20%, aplico 20% sobre o valor justo dos ativos líquidos. Mas eu posso utilizar. Acho que acabou. Foi? Funcionou. Por coincidência, Douglas, só uma interrupção, mandaram uma pergunta aqui. Por incrível que pareça, tem mais de 30 pessoas online. O pessoal gosta desse assunto. Legal, né? muito 9 da manhã. Justamente perguntando se, quando temos perspectiva de incorporar a adquirida no curto prazo e assim igualar base fiscal e contábil na incorporação, devemos assim mesmo registrar o IRCS diferido?
é justamente o tema do próximo encontro. A gente tem um exemplo prático. Então, Vitor, a gente vai tratar disso no segundo encontro. Se você me permite, Diego, eu queria fazer introduzir o tema, mas a gente entra depois no detalhe, porque a gente tem possibilidade de fazer. Então, esse é um ponto interessante que eu tenho defendido também em vários casos, porque a gente pode adotar como exceção de que se eu faço a aquisição e o valor que foi determinado na aquisição, o valuation, ele já considera como única possibilidade a incorporação subsequente daquele investimento, que aí agora, pela norma tributária, o fato gerador para fazer a dedutibilidade daqueles ativos adquiridos é a partir do momento da incorporação, inclusive também como ponto de partida para aproveitamento fiscal do ágio. Eu tenho, nesse momento, o igualamento da base fiscal e base contábil dos ativos e, portanto, aquela diferença que eu mencionei, que ela é gerada no início na alocação do valor justo, ela desaparece. E aí a gente entra na norma que fala sobre tributo diferidos, e ela fala, contabiliza sobre a diferença da base contábil e base fiscal, olhando para o futuro e vendo a possibilidade como que ela vai ser realizada, essa diferença no futuro. Então você olha, se o futuro é uma incorporação que iguala as duas bases, então essa diferença ela não vai ser realizada no futuro, portanto você consegue escapar como uma alternativa, não reconhecer tributo diferido sobre determinadas diferenças, principalmente por esse ponto de igualar a base fiscal e base contábil. E o ponto que a gente convidou o Bruno Salotti da USP para discutir aqui, né, nesse encontro é porque tem essa discussão sobre se ele causa ou não um efeito tributário quando você sabe que vai incorporar, mas preparando uma aula lá para o FPCAF, eu percebi que no CPC 32, nos exemplos que são dados, há uma segregação curiosa entre ativos líquidos, que é o termo utilizado pela legislação, do passivo fiscal diferido. Como se ativo líquido, independentemente do critério que você adote para fins tributários, ele já não contemplaria o efeito do passivo fiscal diferido. Então, assim, o goodwill não seria impactado, pelo menos para fins tributários, nesse momento. Mas, assim, é uma questão que não tem nenhum indício do tratamento legal e a gente vai ter que construir aqui uma interpretação mais adequada. Mas eu vou pedir para o Vitor segurar a emoção. Próxima, dia 21, 8h30 da manhã, online. É um grande motivo para participar da próxima, né? Muito bem. E aí a gente tem uma diferença, então, a gente viu a compra de ativos, depois compra da parte de combinação de negócio, a compra de um negócio, e é importante diferenciar da compra de uma participação societária. Aqui no Brasil a gente tem uma particularidade que é toda compra, mesmo que seja uma controlada, ela afeta, eu tenho que pensar no tratamento contábil no individual e também no consolidado, que o foco da norma é sempre consolidado. E a gente tem uma norma que exige que os patrimônios eles sejam igualados. Então, qualquer efeito que eu tenha no consolidado, eu tenho que levar para um individual, que aí é uma coisa que para um outro encontro que a gente vai discutir. Qual que é a consequência disso? Então, se eu compro uma participação societária, eu posso ter também uma compra de ativos, né? Que pode ser, se eu compro um instrumento de patrimônio, eu posso ter uma classificação primeiro como uma controlada. Então, pensando do ponto de vista individual, eu tenho uma compra de participação, ela vai gerar um reflexo no meu investimento. Depois, se esse investimento ele vai ser consolidado, é claro que entra os critérios do CPC 36 para fazer a consolidação desse investimento adquirido. Mas, independente dessa consolidação, eu tenho o primeiro efeito, que é o reflexo no investimento. Então, eu faço uma aquisição, seja na forma que foi realizada, numa controlada, que vai no CPC 36, numa coligada ou controlada em conjunto, um negócio controlado em conjunto, ele vai para dentro do CPC 18, ou então no CPC 35, de demonstração separada, que eu nem vou comentar, que nem é utilizado no Brasil.
mas que a gente tem a figura do individual, que é diferente da separada. Mas os dois primeiros, no individual, a gente tem um reflexo que é a aquisição desse investimento, e aí tem que ser reconhecido no balanço individual, e aí eu não penso como, não importa tanto a segregação dos ativos para reconhecimento, porque eu vou reconhecer o investimento pelo valor pago, mas eu tenho que fazer uma segregação para fins contábeis em 3 grandes grupos que eu vou falar na sequência. Porque todas essas normas elas remetem ao CPC 15 para fazer a avaliação do valor justo do investimento adquirido, mesmo que seja uma compra de participação societária que não te dá direito a controle, mas só influência significativa, que é o efeito que a gente vê no individual. E a gente tem a diferença total, que seria, eu comprei instrumentos de patrimônio, mas que são participações não controladoras, e aí que ele já vai direto dentro do escopo do CPC 48, é uma compra de um instrumento financeiro que tem que ser mensurado a valor justo. No passado ainda tinha algumas empresas até mantinham a custo, porque ele não cai no método da equivalência patrimonial, já que ele é um instrumento financeiro. A única possibilidade atualmente pelo CPC 48 é mensurar esse instrumento a valor justo, a não ser que você consiga defender que o melhor valor justo é o custo, o que parece não fazer muito sentido, né? Mas pode ser que tenha algum caso como esse. E tem alguns, né, de aplicação bem limitada, como por exemplo a participação em cota na cooperativa central e assim por diante. E aí, como fazer o reconhecimento dessa contraprestação no caso do investimento na demonstração financeira individual? Comparar o valor da contraprestação e quebrar em 3 contas, que é o primeiro grupo, o PL contábil, o percentual que eu adquiri sobre o PL contábil, que é a primeira conta de investimento custo. Depois tem uma outra compra de investimento, que é a participação que eu tenho sobre o valor justo, o ajuste ao valor justo daqueles ativos adquiridos. A soma desses 2 valores aqui é o valor justo do patrimônio adquirido, do percentual que eu adquiri. Então, se eu comprei 50%, seja de uma controlada ou seja de uma coligada, um investimento com influência significativa, que a partir daquele momento vai ser equivalência patrimonial no individual, eu tenho que reconhecer a primeira parte é o investimento a custo, depois o investimento avaliado pelo aquele participação que eu tenho sobre os ajustes a valor justo, e o que sobra do valor da contraprestação, aí eu gero um ágio, todos esses itens dentro do grupo do investimento unidos dentro desse grupo, mas eu faço essa quebra desses 3 itens aqui, tá? Depois na sequência, e se eu tenho o inverso, né, que quando eu faço a avaliação do PL contábil, pego o meu percentual que eu adquiri sobre aquele PL contábil e comparo com a contraprestação, ainda sobra uma diferença. E aí eu faço o ajuste sobre aqueles ativos líquidos e eu chego num valor maior do que eu adquiri. Aí eu tenho ganho para compra vantajosa. Que não tem um nome curto, né? Não é um deságio. Do ponto de vista contábil, é ganho de compra vantajosa. É esse nome completo aqui. E aí o ganho de compra vantajosa tem um reflexo tributário que mudou recentemente também. Tá? Quer comentar do reflexo tributário, Diego? Deixa para o próximo, né? Vou deixar para o próximo, porque acho que tem bastante coisa ainda para falar. No caso contábil, o ganho de compra vantajosa ele vai para o resultado no momento da aquisição, direto. Não é como no passado que ele ficava no passivo lá, registrado. Tá? Isso também vale. Então, aqui a gente está olhando do ponto de vista de uma aquisição no investimento, no balanço individual. Por que faz essa segregação para o investimento, essa quebra entre esses 3 grupos? Ela é super importante. Porque o critério de avaliação a partir desse reconhecimento inicial ele é totalmente diferente para cada item. Tem o primeiro item, que é o PL contábil, que ele vai ser refletido o percentual de participação sobre o resultado auferido, que transita pelo resultado dessa empresa do seu investimento. Então, é o percentual sobre o direito que você tem sobre aquele resultado. Método de equivalência patrimonial. Tem que tomar cuidado nesse método de equivalência patrimonial, porque antes a gente pegava o que estava no resultado, aplicava o percentual, e a partir daquele percentual você registrava a sua equivalência patrimonial, e depois tinha uma conta para uma prova, que você pegava
o valor do seu investimento e aplicava o percentual e comparava com o PL da sua investida. Muita gente fazia isso. Hoje já não dá mais certo essa conta, porque os pontos de partidas eles já são diferentes e a partir dali qualquer alteração percentual ele já vai ter esse reflexo. Então, não é uma regra, mas se você faz essa prova hoje e estiver batendo, toma cuidado, que pode ser que tenha algum erro. Depois a gente tem o percentual de participação sobre os ajustes a valor justo. E dali para frente, cada ativo e cada passivo contingente alocado, ele tem uma vida útil que foi estabelecida. Então, eu não faço... Se aqui eu faço equivalência patrimonial, aqui eu vou ter que quebrar aquela mais-valia, do ponto de vista do investidor, por cada ativo, porque cada ativo tem uma vida útil diferente. E aí eu tenho que ter um nível de detalhamento sobre aquele valor, valor justo que eu tive a cada item. Então, se eu tive a alocação ao imobilizado, eu tenho que quebrar por item do imobilizado, porque cada item do imobilizado tem uma vida útil distinta. Eu posso vender um item no período que aí eu tenho a realização maior sobre a venda e tudo mais. E o goodwill, por enquanto, é impairment, que sempre tem discussão, né? E na contabilização da próxima aula, a gente vai ver que a importância de realizar a mais-valia, quando você tem mais-valia numa operação, no dia seguinte, depois da aquisição. A gente teve uma autuação em dezembro do ano passado, acho que você chegou a discutir também com a gente. A receita, como todas essas contas, na verdade, fica concentrada numa única linha no balanço, investimento. Você não tem uma segregação societária de vários subitens, embora a legislação tributária exija. E a receita, como ela enxergou só uma linha concentrada do investimento e não enxergava a realização item a item da investida, refletindo em cima, ela entendeu que houve um intuito de fraude, né, numa operação que envolvia um perdão de dívida, tal. Tinha uma série de detalhes, mas basicamente ela usou o racional da realização da mais-valia em cima para dizer que o contribuinte estava ocultando o fato gerador. Então, isso. E mesmo que seja extracontábil, porque dependendo de como... Isso. Presumido não. Isso. E mesmo extracontabilmente, porque a Receita não entendeu qual que é o movimento. Imagina que você pagou por uma mais-valia de um ativo que está na investida. Conforme vai passando o tempo, se é um ativo depreciável, o reflexo em cima, na investidora, não é para o resultado, né? Dependendo do modelo. Ou é resultado ou não é. Aí tem vários elementos que a gente vai discutir no próximo encontro, mas não necessariamente a realização gera efeito no resultado. E a Receita queria ver no resultado o reflexo da realização da mais-valia. E ela não entendeu que no PPA, se você realiza os ativos com base no que foi previsto, não tem afetação no resultado. Então ela não estava por dentro desse conceito e ela optou por entender que houve uma ocultação. Mas a gente vai tratar disso no próximo. E o importante é que para fins contábeis não tem opção. Tem que quebrar esses itens nas suas contas lá, subcontas, o que seja. Esse subconta é mais do ponto de vista fiscal, mas do ponto de vista contábil tem que fazer a segregação desses itens sim, porque depois de reconhecimento como ativos em contas separadas, esse reflexo também ele vai ter impacto no resultado do exercício. Eu preciso também ver quais os reflexos de cada item no resultado de forma segregada. Tá? E aí tem que tomar um grande cuidado, então, nessa avaliação, e boa parte das operações que eu vejo no mercado não tem um racional de que foi utilizado para justificar que aquilo é uma combinação de negócios, ou então, por que não é uma compra de ativos, ou por que é uma compra de ativos e não uma combinação de negócios. Os temas, todos esses temas aqui são amplamente discutidos, toma-se uma decisão, mas não documenta essa decisão. Esse é o principal problema. Então, tomou a decisão, hoje eu e o Diego estamos falando, tomamos essa decisão, estamos aqui lembrando tudo, na ponta da língua a gente decidiu, sabe por que tomou essa decisão. Amanhã as pessoas mudam, e aí essa informação se perde. E depois, para você ter um questionamento no futuro, mas não era uma combinação de negócios, era uma compra de ativo. Reflexos contábeis totalmente distintos e reflexos tributários totalmente distintos. Minha principal recomendação nesse ponto, escreve a decisão que foi tomada. Às vezes o memorando, quando as empresas pedem para eu auxiliar, a
parte inicial, que é da identificação, a justificativa daquela combinação de negócio, ela é tão importante quanto todo o resto, porque ele acaba sendo a consequência de tudo que aquilo que vai ser tratado no memorando em seguida. Tá? Aqui a gente tem, então, todos os passos, o primeiro item, que é a identificação da combinação de negócios, e depois os itens subsequentes, que a gente vai ver cada um deles aqui. Primeiro item, e aí eu gostaria de trazer com alguns exemplos aqui, casos práticos, de como fazer a identificação da adquirente, né, que eu coloquei como segundo passo, que o primeiro passo eu classifiquei o que a gente falou da identificação da combinação de negócio. Numa transação como essa, então, tem uma empresa A, um grupo totalmente distinto, B, e tem uma subsidiária integral, C. A transação acontece que A entrega recursos financeiros, entrega instrumentos financeiros para B, caixa, no caso, e, em troca disso, recebe 100% do investimento em C. Nesse caso, fica muito fácil determinar quem que é a adquirente. A adquirente ela recebeu o investimento integral e a adquirente fez a transferência de recursos, a entrega desses recursos. Né? Fica claro que é a empresa A. Segundo caso, mais ou menos o mesmo grupo societário, empresa A. Do outro lado, a gente tem sem subsidiária integral de B. Só que aqui tem uma pequena diferença, porque B ainda permanece como investidor de C, e ali tem só uma diferença de percentual, tem mais um item, um acionista que eu ocultei ali. É boa a saída, né? Tem um oculto ali, mas é só para identificar que nós temos uma participação mantida, mas também não muda adquirente, porque o importa aqui não tanto os percentuais, importa quem tem o controle. E do ponto de vista da norma contábil da combinação de negócios, é importante ressaltar que o controle é sempre único. Você não tem controle, se você tiver um controle compartilhado, aí ele já cai dentro do CPC 18. Na combinação de negócios CPC 15 é só quando tem um único controlador. E aí esse controlador ele adquire controle independente do percentual de participação. Tá? É claro que o percentual de participação é uma forte presunção de quem seja o controlador, mas ele não é somente esse aspecto que tem que ser avaliado, mas também aspectos qualitativos. Então aqui a adquirente é a empresa A e o vendedor é a empresa B. No terceiro caso, estrutura muito similar, só que, olha só que interessante, a empresa B entrega o investimento na empresa C, e o que ele recebe em troca? Participação da empresa que comprou, do adquirente. Então, não teve a transferência de recursos financeiros, mas teve a transferência de instrumento de patrimônio. Também é uma combinação de negócios? Também é uma combinação de negócios. Eu entreguei, então aqui é importante para dissociar aquilo que eu estou recebendo daquilo que eu estou entregando. Eu estou entregando instrumentos de patrimônio da minha sociedade em troca de um investimento. Tá? Então, é também uma combinação de negócios. E aí fica muito claro, quem está integrando e entregando essas ações é adquirente, porque em troca disso ele recebe o investimento integral. Caso 4. Aqui a empresa D, subsidiária integral de A, a empresa C, subsidiária integral de B. E aí acontece uma troca de investimentos. Quem que é adquirente nesse caso? Pode arriscar, fica à vontade. Tem duas adquirentes. É A que adquire C e B que adquire D. E tem um efeito interessante aqui, porque tem uma perda de controle, que é, tanto A como B, elas perdem controle sobre o investimento que foi entregue. Certo? Então, aqui não foi entregue instrumento de patrimônio, foi entregue investimento. Qualquer outro ativo que eu entrego, eu tenho que mensurar o valor justo para mensurar o valor justo daquilo que eu estou recebendo. Dois controles.
Caso 5. Aqui tem empresa A e B, duas empresas são controladas em conjunto pelos dois. Então tem uma participação ali, não é uma participação em investimento cruz, não é um investimento recíproco, né? É um investimento que A detém 50% de D e 50% de C. E B, da mesma forma, 50% de cada uma das investidas. As duas empresas têm controle compartilhado. E aí, no final da estrutura, que nós temos? A subsidiária conta com uma subsidiária integral C e B recebe uma subsidiária integral D. Tem combinação de negócio também? Tem. Quem é adquirente nesse caso? As duas são adquirentes. E aqui, o que eu estou entregando como parte do pagamento? Eu entrego 50% na participação de uma sociedade em troca do controle integral de uma sociedade que eu detinha a participação anterior. E aí tem um tratamento contábil que eu faço a reavaliação da parcela remanescente que eu fico e trago a valor justo essa parcela adquirida e faço novo ponto de partida da combinação de negócio, porque daqui para frente eu tenho o valor justo. Então eu tenho participação que eu já detinha, mas não era um controle, faço a remensuração dessa parcela e depois faço o valor justo daquela parcela que eu estou adquirindo. E tenho duas adquirentes, né? A empresa A e a empresa B. Caso 6. Claro. É uma pergunta, mas ela é mais tributária. Nesse caso, a já detinha 50% da participação em D e houve a troca, né? E ela passou a ter 100%. Do ponto de vista de laudo para fins de cartório, essas coisas, ele teria que elaborar um laudo com o restante do patrimônio dos 50% e arquivar também, né? Entendo que sim, né? Uma combinação de negócio, você faz a avaliação ao valor justo. E é interessante porque até mesmo uma situação que não tem aquisição de controle, a gente estava discutindo esses dias. Exatamente essa é a minha dúvida. A gente entende que por aquela... Eles vão falar dos critérios conceituais e teóricos, mas do ponto de vista prático, se não me engano é o CPC 23, qual é o CPC que fala que na inexistência de uma regra específica, você vai buscar uma analógica mais próxima, é 23, né? Então, para essa situação que fica fora do escopo, claro, do CPC 15, que tem uma visão de consolidado, aliás, pelo CPC 15 você não faria nem no individual, não fosse pela interpretação 09. Mas a gente tem recomendado fazer o PPA mesmo numa operação dentro de casa, porque você preserva pelo menos o custo numa venda. Você não vai ter o efeito tributário na incorporação, mas numa venda você preserva a parte do custo que eventualmente pode ser consumido por equivalência patrimonial. Então, nesse caso, eu teria que, no momento 1, vamos supor que a aquisição foi posterior a 2014, eu teria que fazer o laudo em cartório para os primeiros 50% e depois outro laudo protocolizar em cartório para os outros 50%. Você diz na primeira aquisição que ele fez, teria o laudo, né? E na segunda acho que teria que fazer o PPA também, né, Douglas, do ponto de vista contábil, então eu registraria, porque na aquisição inicial dos 50%, que você verificaria, inclusive, aquela relação de dependência que gera a indedutibilidade fiscal. Então, no primeiro instrumento contratual, se já tivesse prevista a aquisição da parcela remanescente, você foge até daquela regra de dependência. Isso, tem que tomar cuidado para ver se não é uma aquisição, é uma combinação de negócio já em estágios, porque você adquiriu 50%, mas já está comprometido com a segunda parte, então você já tem que reconhecer tudo como se fosse um investimento obrigatório, só um diferimento da parcela subsequente. Ou você tem uma condicional que só dá o controle a partir de um determinado momento. Então tem que analisar esses aspectos. Mas a princípio se você tiver um lapso temporal entre operações e as operações são distintas, então a recomendação é que você tenha 2 laudos, porque são momentos distintos. O valor justo, quanto maior o tempo, maior a diferença entre o valor justo daqueles ativos. Então você tem alocação diferente. E o critério sempre é para o valor justo da data da aquisição. A gente vai ver na discussão sobre prestação contingente, qual que é o efeito tributário dela, porque passado o período de mensuração, que o Douglas vai falar rapidinho depois,
qualquer alteração no valor justo da contraprestação contingente, inclusive se ela é realizada maior ou menor do que o que estava estimado, o reflexo é no resultado do período. E a questão que surge é uma dedução fiscal, uma receita tributável, ou eu faço um controle de goodwill olhando para o passado? Então, esse é um ponto que também a gente vai discutir. É isso aí. Muito bom. Na sequência, caso 6. Então, a gente tem uma estrutura antes. Qual que é a estrutura depois? A empresa A, ela mantém a participação em B, só que aí ela pega e aporta na empresa B, e a B adquire a empresa D, da empresa C, que é a vendedora, então a B que entrega. Aí a gente tem algumas discussões fiscais referentes quem que é real adquirente nesse caso, e aí como que é determinado isso, né? E é bom que tenha um documento, um memorando dessa aquisição e detalhando o segundo passo, que para determinar se a B ela simplesmente é um veículo, uma casca que recebe um dinheiro e vai lá à aquisição, e até depois qual é a consequência dessa aquisição dessa casca, que vai ter uma incorporação reversa, ou então não, B é uma empresa já operacional, que ela recebe recursos por meio de aumento de capital, e aí ela faz a aquisição e tem a sinergia da operação adquirida na empresa B. O motivo dessa aquisição são empresas concorrentes, são empresas que complementam o negócio que ela opera. Essa é uma atuação muito recorrente, né? Tem até discussão na Câmara Superior, e o trabalho hoje em dia, quando surge auto de infração, a gente discutiu semana passada um auto, né, que a gente estava terminando a defesa, que o trabalho hoje não é só defender a parte jurídica nesses casos. O real adquirente jurídico é quem assumiu a posição contratual. Era mostrar que o nosso caso não era igual àqueles que foram julgados na Câmara Superior. Exatamente por essa linha, de que a empresa existe há 14 anos, foi mostrando todo o reflexo no incremento da receita, do patrimônio líquido, para justamente tirar a própria noção de que, do ponto de vista contábil, ela era a real adquirente, né? Às vezes, numa fiscalização, o prazo para a resposta ele é muito curto, né, Diego? E a recomendação, então, para documentar todas essas decisões e documentar quem é real adquirente, se for feita no momento da aquisição, você já tem o documento preparado numa eventual fiscalização e não precisa trabalhar dias e noites para preparar essa resposta. Você já fica tranquilo da base que for utilizada. No caso 7, a gente tem essa estrutura. A D tem controle, B, C e D. E aí a gente tem uma combinação de negócios que seria... Qual é a empresa adquirente aqui no caso? B é adquirente. E A não é adquirente? Nada muda para A, né? Antes e depois. Esse é um ponto que está em discussão porque tem uma diferença de prática no mercado, pelo que as empresas... Tem duas alternativas no caso, mas não está dentro do IFRS. Desculpa, você pode voltar no caso 6? Eu ia fazer uma pergunta, mas... 6. Bom dia. Bom dia. Minha dúvida é o seguinte, se a empresa for do exterior, muda alguma coisa para fins de tributários locais, assim? O ideal seria A, comprar diretamente C? Esse caso que eu comentei era justamente uma controladora no exterior e uma adquirente no Brasil. Se A no exterior adquirir C, para fins tributários você não teria ágio dedutível, porque você não teria como incorporar a entidade local na entidade no exterior. Então, por essa razão, é que tem casos e casos. Tem alguns que a entidade é criada para receber o aporte e comprar, e tem outros casos que a empresa é operacional, atua no mesmo segmento e faz a compra, né, com recursos que vêm de fora. Porque dependendo do porte da compra, nenhuma empresa mantém em caixa o valor suficiente para fazer frente à operação. Então, até por política de tesouraria global, as empresas não mantêm em caixa um valor desse tamanho. E ela poderia, assim, por alternativa, ao invés de captar recursos lá fora, ela poderia captar recursos com um terceiro aqui, um credor, que seria uma instituição financeira. Então, faria sentido eu considerar que a instituição financeira é o adquirente real, só porque ele está entregando um recurso? Né? Não faz muito sentido, né? Beleza.
Caso 7, então, existe uma diferença de prática que a gente vai tratar em exemplos no próximo encontro, né, os próximos encontros, que seria, para a empresa A, aqui não é nada aconteceu. Se a gente pensar do ponto de vista consolidado, consolidado é o mesmo antes e depois dessa transação. Aqui a gente tem uma realocação dos ativos dentro do mesmo grupo. É como se tivesse a transferência de uma máquina de uma empresa para outra, dentro da entidade legal. Na hora que eu olho A, some todas essas entidades legais no meio, mas quando eu olho no nível inferior de consolidação, porque a empresa B tem que consolidar a empresa D, aí eu tenho uma diferença que é brutal nesse caso, porque B não tinha nenhuma participação societária e ela adquiriu o controle de D. Quais são as duas alternativas? Como não tem no IFRS essa possibilidade, pelo CPC 23, existem... Ele fala assim, não tem uma norma no IFRS, você usa uma prática de mercado ou você olha para uma prática contábil que tenha um tratamento específico e que seja de qualidade, seja reconhecida. Então, as empresas olham lá e tem essa possibilidade dentro do S-GAAP. Quais são as duas possibilidades? É o Predecessor Accounting ou então valor justo. Predecessor Accounting, que algumas empresas utilizam, eu pego os valores dos ativos e passivos que estavam reconhecidos na empresa C, aqui no caso, e faço a transferência desses valores para a empresa B. Não apuro ágio e nem ganho de compra vantajosa. Eu somente faço a transferência desses ativos. Então, nada muda do ponto de vista consolidado nas duas situações, mas na empresa B ela vai reconhecer alguns ativos pelo valor que estava reconhecido anteriormente. Mas ela pode adotar, como B ela tem uma aquisição de um negócio, ela pode adotar o IFRS se ela quiser, e aí seria o método de aquisição que ela pega, olha para a empresa D e faz o cálculo do valor justo daqueles ativos e apura um ganho de compra vantajosa ou então um ágio, dependendo do caso. Tá? Diegão, você quer comentar? Nesse caso, eu imagino que não, porque está dentro do grupo compra de parte dependente. Né? Inclusive, a CVM também se posiciona nesse caso, que ele fala que não, isso daí é ágio interno, ele não é um ágio que é validado com aquisição de uma parte independente de um terceiro. Então, ela também não tem aceito nesses casos. Beleza? Caso 8. Então, a gente tem uma situação nessa estrutura societária aqui. Depois da transação, quem é adquirente? Então, a gente tem a empresa B, vamos analisar individualmente. C e D nada muda para elas, nenhum investimento, mas a empresa B tem uma mudança relevante. Ela adquire duas empresas. Só que, como ela adquire essas duas empresas? A empresa A, ela reduz a participação em B e... Como que ela reduz a participação? Porque ela entrega para os investidores E participação da empresa B, né, ações e instrumentos de patrimônio da empresa B, em troca dos 25% que ela detinha em D. Quando a gente olha se essa troca ela foi feita por uma relação de troca, essa relação de troca, se ela foi a valor justo entre as empresas, ela não tem uma diferença, então não teve um ganho ou perda para os das duas empresas que fazem parte de grupos distintos, né, que é a empresa A e a empresa E. Mas a gente pode ter reflexos contábeis de alguns ajustes no consolidado da empresa A em decorrência da diferença que a gente tem no valor de mercado, que é base da relação de troca, para o valor contábil, em função dos percentuais que são atribuídos ali à participação de cada uma delas. Tá? O que eu sugeri agora, como deu o horário, a gente vai tentar sempre ficar no horário certinho, até pelas pessoas que estão assistindo online, e sempre todo mundo ter a previsibilidade do começo e do final. E como o próximo slide já ia começar com novidades do IASB, eu sugiro a gente retomar esse assunto no próximo encontro no começo, e aí dali em diante a gente segue para o exemplo prático. Que tal? Perfeito. Que aí todo mundo fica no horário. Eu queria agradecer a participação. Chegamos a ter 43 pessoas online acompanhando o encontro. Então, a gente agradece muito por essa participação. Esperamos que todos venham nos próximos encontros. Acho que sem a participação de todo mundo, o núcleo não vai construir o que a gente espera, que é essa troca de experiências
E se alguém tiver pergunta, a gente vai encerrar a transmissão agora, mas quem tiver pergunta, quiser tomar um café, fica à vontade. Então, muito obrigado para todos. Obrigado.